Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para as nossas aulas de Química. Hoje, a primeira aula, nós vamos falar sobre os seguintes conceitos: unidade de medida, massa, volume e capacidade, temperatura, tempo e conversão de unidades, ok? Para começar, então, vamos falar um pouquinho sobre a história das unidades de medida. Olha só. As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como capacidade, massa, tempo e volume. O Sistema Internacional de Unidades, sigla SI, define a unidade padrão de cada grandeza. Baseado no sistema métrico decimal, o SI surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países. Então, aqui a gente tem um desenho que mostra como era feita a medida da jarda, ou seja, a distância entre o polegar e o nariz do rei de um determinado local dava a distância da jarda, que hoje, pelo SI, é 0,91 centímetros. Então, para facilitar as transações, a indústria, o comércio, o Sistema Internacional de Unidades resolveu, então, padronizar todas elas, e é sobre essas unidades a nossa aula de hoje. Então, a primeira delas é a massa. Então, a massa, por definição, é a quantidade de matéria de um determinado objeto, substância. No Sistema Internacional de Unidades, a medida de massa é o quilograma. E existe um quilograma padrão, que é um cilindro de platina e irídio, que é usado como o quilograma padrão, e ele está guardado dentro de um cofre lá em Paris, dentro de 2 redomas de vidro, para que ele não tenha nenhum contato com o exterior e mantenha sempre a sua medida exata, e todas as balanças do mundo são aferidas a partir ali desse quilo padrão que está lá no cofre. As unidades de massa, então: quilogramas, hectogramas, decagramas, gramas, decigramas, centigramas e miligramas. Então, as 3 principais aqui para a química. Então, é o quilograma, de símbolo Kg, e ele vale 1000 gramas, a grama, de símbolo G, e a miligrama, que o símbolo é Mg e vale 0,01 gramas. Então, para ficar na nossa cabeça sempre nas aulas de Química, vamos precisar da seguinte ideia: 1 quilo equivale a 1000 gramas e 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, esse é o tipo de dado que você precisa saber para fazer as conversões necessárias para as aulas de Química. Vamos ver um exemplo, então? Olha só, eu tenho 15,3 quilogramas e eu quero transformá-lo em miligrama. Uma ideia é usar essa régua aqui de conversão. Então, qual que é a situação? Nós temos quilos e queremos miligramas. Para isso, então, eu preciso fazer a multiplicação 6 vezes, certo? Então, eu posso fazer a seguinte continha: 15,3 vezes 1 com 6 zeros, das 6 casinhas que eu andei lá na minha régua, e vou ter 15.300.000 miligramas, equivale a 15,3 quilogramas. Ou eu posso usar o raciocínio da regra de 3 e fazer a seguinte conta: se 1 quilo eu tenho 1000 gramas, em 15,3 quilos, quantas gramas eu terei? X. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho no final que os meus X aqui vai ser 15,300 gramas. Então, como eu tenho fazendo o processo quilos para gramas e depois de gramas para miligramas, fazendo 2 regras de 3 nesse sentido. Agora eu sei que 1 grama vale 1000 miligramas. Se eu tenho 15,300,0 gramas, né? 15.300 gramas, quantas miligramas eu terei? X. Multiplicando cruzado, a minha resposta, 15.300.000 miligramas, equivalem a 15,3 quilos. Então, tem 2 maneiras de fazer a conversão: utilizando a régua ou fazendo regra de 3, etapa por etapa. E lembrando que quilos e gramas e miligramas são as 3 principais medidas de massa que a gente usa na química. Mas atenção, olha só, não confunda massa e peso, são coisas completamente diferentes, tá? Então, a massa é a quantidade de matéria. O peso é uma força e ele é o resultado da interação da gravidade do local aonde a matéria está, e vem dessa equação aqui, ó. P igual a m vezes g. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma massa de 60 quilos e tem um peso, então, de 600 newtons quando ela está na Terra. Newton é a unidade, então, que a gente tem para peso.
Porque vem da continha, 60 quilos vezes 10, que é a gravidade arredondada da Terra, dá 600 newtons o peso dessa pessoa. Se por acaso essa pessoa estivesse lá na Lua, o peso dela seria 96 newtons, porque a gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, bem menor do que da Terra, e aí o peso é diferente. Então a massa continua a mesma da pessoa, o peso muda porque tem influência da gravidade do local aonde a massa em questão está, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre volume e capacidade, tá? Então o que é o volume? É o espaço que um corpo ocupa. No Sistema Internacional de Unidade, o volume é o metro cúbico, M3, que é a unidade fundamental. E os seus múltiplos e submúltiplos são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico. E aí quando a gente fala de capacidade, ou seja, a quantidade de substância que eu posso colocar dentro de um recipiente, nesse sentido, então a gente usa o quilolitro, o hectolitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, as principais aqui para a química são o litro, e aí a gente tem que o litro vale 1000 ml, o mililitro, que é 1 ml, e o centilitro, que é a mesma coisa que o ml. Então, 1 centímetro cúbico ou 1 centilitro é igual a 1 ml. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico e 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, essas são as conversões principais aqui de volume ou capacidade para a química. Vamos ver um exemplo, então? Eu tenho 12,3 ml e quero transformar esse dado em litros. Então, usando a minha reguinha, eu estou lá no ml e eu quero litros. O que eu preciso fazer? Uma divisão de 3 10. Ou eu monto o seguinte, 12,3 dividido por 1 com 3 zeros, porque eu estou andando 3 casinhas aqui na minha régua, e eu tenho 0,0123 litros, é a mesma coisa que 12,3 ml. Ou eu posso fazer o raciocínio usando a regra de 3. 1 litro é igual a 1000 ml. Se eu tenho 12,3 ml, quanto isso representa em litro? X. Multiplicação cruzada, o meu resultado vai ser o mesmo. 0,0123 litros equivalem a 12,3 ml. Então, tenho duas maneiras também de fazer a conversão. Certo? Vamos testar nossos conhecimentos fazendo uma atividade? Olha só. Atividade 1. Um aluno de ensino médio vai até o açougue, a pedido de seus pais, comprar 5 quilos de carne para um churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 8 litros de refrigerante para oferecer aos convidados. Calcule os valores da quantidade de carne e de refrigerante, respectivamente nas unidades gramas e mililitros. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, vamos usar aqui o raciocínio então da regra de 3. Se 1 quilo é igual a 1000 gramas, eu tenho 5 quilos, quantas gramas isso representa? Multiplicando o cruzado, então 5 vezes 1000, tenho 5.000 gramas, que equivale a 5 quilos de carne. E, para converter ao ml, 1 litro igual a 1000 ml, 8 litros, x. Multiplicando o cruzado, aqui temos 8 vezes 1000, 8.000 ml. Então, a resposta, 500 gramas de carne e 8.000 ml de refrigerante, é a resposta correta da questão 1. Vamos fazer a atividade 2 agora? Faça as conversões. Letra A, 28 centímetros cúbicos em litros e 32 gramas em quilogramas. Agora é com vocês.
Vamos para a correção? Olha só. Então, na letra A, 28 centímetros cúbicos em litros. Então, primeiro, sabemos que 1 litro é igual a 1000 ml. E sabemos que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, vamos colocar aqui 28 ml. Multiplicando cruzado, 1000 vezes x é igual a 28. Esse 1000 passa lá dividindo 28. Então, 28 centímetros cúbicos é igual a 0,028 litros. Essa é a resposta da letra A. E para a letra B, 32 gramas em quilos. Então, tenho 1 quilo é igual a 1000 gramas. X é igual a 32 gramas. Multiplicação cruzado, fica lá 1000 vezes x é igual a 32. 1000 passa dividindo. X é igual a 0,032. Certo? Essa é a resposta, então, da letra B. 32 gramas é 0,032 quilogramas. Certo, pessoal? Falando, então, agora sobre temperatura. Temperatura é a medida da agitação das moléculas. Como que fazemos, então, para medir a temperatura? Quando 2 ou mais corpos atingem a mesma temperatura, dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Podemos, então, comparar esses objetos para fazer medidas e é assim que funciona o termômetro. O líquido dentro dele geralmente é o mercúrio, entra em equilíbrio térmico com o que podemos medir e se dilata. Tem o bulbo de vidro com as marcaçõezinhas lá e a gente sabe quanto está aumentando e a gente diz, então, quantos graus Celsius nos termômetros que temos aqui no Brasil. Então, as escalas de temperatura mais usadas são a escala Celsius, que o símbolo é o C maiúsculo, com a graduação ali do lado, e para o Celsius, então, o congelamento da água é 0 graus Celsius e a ebulição é 100 graus Celsius. Temos a escala Fahrenheit, que é o F maiúsculo, com a bolinha da graduação ali, e o congelamento da água é 32 Fahrenheit e a ebulição 212 Fahrenheit. E a escala Kelvin, que o símbolo é só o K maiúsculo, o congelamento da água é 273 e a ebulição 373. Escala Fahrenheit muito usada nos países de língua inglesa. E aí, então, a gente tem aqui a comparação dos termômetros utilizando as medidas e os cálculos que a gente precisa fazer para colocar a conversão de uma escala de temperatura para outra. Então, de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, K é igual a C mais 273. Quando eu tenho Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, eu vou usar essa continha. Temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Ou temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. E de Kelvin para Fahrenheit a gente usa essa conversão. Temperatura em Kelvin, o K aqui, menos 273 dividido por 5 é igual a Fahrenheit, temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Então, essas são as conversões que a gente usa e na química, principalmente, entre Kelvin e Celsius, são as que a gente mais vai usar nos nossos exercícios mais para frente. Mas olha só, atenção, não vamos confundir calor e temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Já o calor é a energia transferida de um corpo para o outro quando existe diferença de temperatura. E aí a gente tem na temperatura as unidades de medida graus Celsius, Kelvin ou graus Fahrenheit, e lá para o calor a gente tem joules, que é a unidade de energia, ou podemos usar a caloria também para medir a quantidade de calor que está sendo transferida entre os corpos. São coisas diferentes, não confunda. Vamos falar um pouquinho agora sobre a grandeza tempo. Então, o tempo é a grandeza física diretamente associada ao correto sequenciamento mediante ordem de ocorrência dos eventos. O tempo é uma das grandezas físicas mais difíceis de se definir. Se vocês pesquisarem por aí, vão achar várias definições. Mas aqui para a gente, então, a sequência correta dos eventos, né, em ordem, mostram para a gente a passagem do tempo. E aí, no Sistema Internacional de Medidas, a medida do tempo é o segundo, de símbolo S minúsculo. E a gente tem as conversões. Então, 1 hora, 3.600 segundos, 1 minuto, igual a 60 segundos, 1 hora, 60 minutos e um dia, 24 horas. Para fazer a conversão, a gente usa essa tabelinha ou também podemos usar a regra de 3. Então, de hora para minuto, vou fazer vezes 60. Se eu tenho 1 minuto e quero hora, divide por 60. De minuto para segundo, multiplicando por 60. De segundo para minuto, processo inverso, vou fazer a divisão por 60. Vamos para a atividade, então, poder praticar esses conhecimentos que a gente viu agora. Então, questão 13.
Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Faça uma conversão e me digam a resposta correta. Vamos para a correção da atividade? Olha só, então a gente tem que fazer a conversão da unidade de temperatura. Então, para resolver questão, podemos usar essa expressão aqui, ó. Graus Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Então, o exercício nos deu o valor em Fahrenheit lá, 392, que a gente vai substituir aqui no lugar da letra F. Então, 392 menos 32 dividido por 1,8, 200 graus Celsius. Então, para não errar a receita, o forno tem que estar a 200 graus Celsius, ok? Vamos para a atividade 4 agora? Faça a conversão de 2 horas e 30 minutos para segundos. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, a maneira mais fácil de resolver isso aqui é utilizando a regra de 3. Então, vamos por partes lá. Primeiro, as 2 horas. Então, 1 hora, 60 minutos, 2 horas, 120 minutos, que é o nosso 60 vezes 2. Então, se 1 minuto são 60 segundos, 120 minutos serão quantos segundos? X. Multiplicação cruzada, 120 vezes 60, 7.200 segundos eu tenho dentro de 2 horas. Agora eu vou fazer as regras de 3 para converter então os 30 minutos. Então 1 minuto, 60 segundos, 30 minutos, X. Multiplicando 30 por 60, 1.800 segundos. Somando os dois valores de segundos que eu tenho ali, então 9.000 segundos equivalem a 2 horas e 30 minutos, certo?
Vamos para mais uma atividade agora? Um aquário tem o formato de um paralelepípedo retangular de largura 50 cm, comprimento 32 cm e altura 25 cm. Para encher 3/4 dele com água, quantos litros de água serão usados? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Primeiro passo, então, a gente precisa saber qual que é o volume ou qual que é a capacidade desse aquário. Então, a gente sabe que o volume é o espaço que um objeto ocupa ou que um corpo ocupa e ele tem uma unidade ao cubo porque vem da continha de largura vezes altura vezes comprimento. E as informações que ele deu lá, 50 de largura, 25 de altura e 32 de comprimento. Fazendo essa multiplicação, a gente tem 40.000 centímetros cúbicos. Feito isso, a gente sabe que 40.000 centímetros cúbicos é igual a 1, ou seja, é o aquário todo, por isso a gente usa o 1 ali. 3/4 dele, ou seja, não vai encher todo o aquário. A gente divide ele em 4 partes e vai encher 3 delas, certo? Vai ficar um espaço vazio, como todo aquário por aí não é cheio até a borda, né? Então, fazendo essa continha aqui através de regra de 3, a gente vai ter, então, que tem 300.000 centímetros cúbicos. E aí a gente sabe que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 300.000 centímetros cúbicos equivale à mesma coisa em ml. Fazendo a conversão agora para litros, quantos litros isso vai dar? 1 litro igual a 1.000 ml, 30.000 ml igual x. Fazendo a multiplicação cruzada, 1.000 vezes x é igual a 30.000 ml. 30.000 dividido por 1.000, temos então 30 litros. Então, para encher esse aquário, 3/4 dele cheio representam 30 litros de água dentro do aquário. Ok? Hoje na aula estudamos então as unidades de medida, falamos sobre unidades de massa, de volume e capacidade, de temperatura, tempo e fizemos as conversões das unidades principais usadas na química. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.